Olá, 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 passando aqui mais um videozinho para vocês, contando aí da minha luta, né? Primeiramente, mais uma vez agradecer a todo mundo que tem parado para assistir meus vídeos, que tem comentado, me mandando mensagem via Instagram, Facebook, WhatsApp e tudo mais. Muito obrigado mesmo, tô bastante feliz. Recebido, sabe, muita coisa positiva, muita gente falando aí que também tá sendo ajudado por mim. Caramba, era isso que eu queria realmente, tá? Mais uma vez, obrigado, tá? E vamos nós pro próximo vídeo, que esse vídeo eu quero falar um pouco sobre a minha saga para encontrar os médicos, né? E também falar um pouco também sobre o meu tratamento, como é que ficou, o que ficou decidido, como é que tá, etc. Tá bom? Então vamos lá. Falar sobre essa saga para encontrar os médicos, né? Então no dia 22, quando eu saí já com o resultado lá da biópsia e tudo mais, o médico ele já me deu, além dos exames, me deu também nome de 2 médicos, né? Um cirurgião e um oncologista, para que eu começasse a levar os exames, né? Após eu ter os resultados, para definir o que seria de tratamento. Se seria somente rádio, se seria rádio com químio, se teria que fazer cirurgia antes, enfim. Aí saindo de lá, eu, como eu expliquei já no outro vídeo, né, dos exames, eu fui marcando os exames, fui fazendo e meio que falei, vou marcar os médicos assim que possível, né, e vamos ver o que vai dar. Aí foi o início da minha falha quanto a isso, né, porque como eu falei, não consegue médico pro dia seguinte. E ainda tem uma outra questão, porque eu saí com 2 nomes lá, sendo que um dos 2 nomes que o médico me passou, o meu plano não aceitava, o cirurgião. Então, o oncologista sim, acabei marcando, né, esse daí já para não perder mais tempo. E, em paralelo, eu liguei de volta na clínica para pegar um outro nome de outro médico, indicado por eles. E eles me passaram, mesma coisa, também não aceitava. Aí eu falei, cara, vou buscar ao contrário, vou ver no meu plano de saúde um médico bom, né? Vou buscar referência ali, internet e tudo mais, e vou ligar e marcar. Aí eu já fui no oncologista, né? Já com os resultados do exame, já estou um pouco, né, resumindo a história para não ficar muito longa essa questão, né? Já com os resultados, eu fui no oncologista, levei para ele, sendo que como, né, estava tudo novo, ele precisava ver com calma tudo, analisar e também saber quem era o outro médico, o cirurgião, para ele debater. E eu falei, eu não tenho ainda, eu marquei para semana agora o cirurgião. Ele falou, tá, Cláudio, então eu vou precisar que você volte daqui a 2 semanas, né? Vou marcar aqui para você daqui a 2 semanas e você, enquanto isso, você fala lá com o cirurgião e a gente depois debate sobre isso. E também eu preciso que você, quando voltar, já esteja com o catéter. Eu coloquei um catéter aqui, né? Eu não vou mostrar aqui, talvez dê para ter a noção que tem um aparelho ligado até a minha veia, que eu fiz uma cirurgia, depois eu posso até falar sobre isso, para a colocação do catéter, para eu receber a químio através dele. Aí eu falei, caramba, isso é uma outra coisa então, que eu preciso achar um cirurgião, né? Não só o cirurgião, achar o local para fazer essa cirurgia. E fui eu pro cirurgião, uma semana mais ou menos depois de eu ir ao oncologista, conversei com ele e ele falou, Cláudio, só tem uma questão, eu não conheço esse seu médico aí, seu oncologista, eu tenho uma equipe, tá? Que eu converso sempre, que nós temos lá um comitê de debate sobre os casos, talvez seja interessante você ver se teu plano aceita, eu sei que você já foi lá, mas eu preferia trabalhar com pessoas que eu conheço,
que eu indico, que eu sempre trabalho junto. Eu falei, caramba, então assim, minha ida lá ao oncologista, eu bem dizer, perdi. Aí ele me passou outros 2 nomes, de um oncologista e de um radiologista. E de imediato, a mesma coisa. Os 2 que ele me passou não cobriam o meu plano. Meu plano não cobria esses 2 médicos. Liguei de novo na clínica, me passaram 2 outros nomes. Expliquei a situação, falei, preciso que me passe o que o plano aceite. Aí, finalmente, consegui que esses 2 que eles me passaram lá fossem médicos atendidos pelo meu plano. Marquei primeiro o oncologista e marquei logo depois, uma semana depois, o radiologista. E em paralelo também, ele falou a mesma coisa da questão da cirurgia do catéter. Quando eu saí de lá já do consultório dele, eu já saí com esse pedido da cirurgia, né, para fazer a cirurgia do catéter. E aí, para variar também, a clínica que ele tinha me passado também não aceitava o meu plano. Meu Deus do céu, uma coisa de louco. E aí eu consegui, até pro mesmo dia que ele já tinha agendado lá, num outro local para fazer a cirurgia. Fiz a cirurgia do catéter, graças a Deus correu tudo bem, né? Sem problema algum, só à noite que eu tive uma dor, juntando a dor que eu já estava com a dor da cirurgia, mas eu estava medicado, aí eu consegui ainda sair bem com essa dor, né? Mas isso aí fica até para um outro vídeo, qualquer coisa. Fiz a cirurgia do catéter e na semana seguinte eu fui conversar com o radiologista e com o oncologista. Conversamos, eles já estavam com toda a minha informação, né, dos exames e já com a cirurgia, e eles falaram, Klaus, nessa semana agora nós temos uma reunião, né, toda terça-feira, nós vamos conversar e vamos definir a sua situação, seu tratamento. Aparentemente, por tudo que nós já vimos, nós já conversamos rapidamente entre nós, não vai ser necessário de imediato fazer a cirurgia. O que provavelmente vai acontecer serão 2 fases. Serão 2 fases. A primeira fase de rádio combinada com a químio e depois a químio separada, tá? Mas isso nós vamos definir. Perfeito. Passou a semana seguinte, né? Tiveram lá a reunião e me ligaram. Cláudio, vai ser exatamente isso, tá? Você não vai precisar fazer cirurgia de imediato. Se precisar de cirurgia, somente no final da segunda fase. E a primeira fase vai ser isso mesmo. Rádio combinada com a químio. Serão 6 semanas, que acabou virando 7, eu vou explicar o porquê. E combinada, químio e rádio. Sendo que a químio eu vou lá na clínica, né? Continuo indo na clínica de segunda-feira. Hoje eu não estou com o aparelho porque ontem foi feriado, mas hoje daqui a pouco eu estou indo para lá. Ontem feriado dia 7 de setembro, o dia de trabalho aqui. E eu estou indo lá para colocar daqui a pouco a minha medicação, minha bolsinha de medicação, que eu fico de segunda a sexta. Coloco na segunda-feira, fico com ela ali, ela jogando a medicação até a sexta-feira. Sexta-feira eu retorno lá na clínica e retiro, passo o final de semana sem a medicação. A rádio não. A rádio eu faço sessão diária. Então, segunda a sexta, eu vou na clínica, vou lá na maquininha, entro lá, faço o procedimento que dura em torno de 5 a 7 minutos mais ou menos e volto para casa. Aí, por que virou 7 semanas? Porque o meu plano demorou um pouco para aprovar as sessões de radioterapia, então eu comecei uns dias à frente. Uns dias depois de começar já a químio. Então na químio eu comecei na segunda-feira, se eu não me engano, dia 27 de julho. Depois eu posso até confirmar isso. E já a rádio eu comecei na quinta-feira. Então assim, ia ter uma diferença de dias que, por exemplo,
A minha quimio era para ter acabado na sexta-feira da semana passada, às 6 semanas. E a minha rádio, devido a ontem ter sido feriado e tudo mais, ia acabar amanhã na quarta-feira. E aí o médico, na terceira semana mais ou menos, eu estava vendo ele a cada 2 semanas, na terceira não, na quarta semana, ele falou: Klaus, como a sua rádio vai se estender por alguns dias a mais, eu tô pedindo a aprovação do seu plano para a gente fazer mais uma semana de químio, que uma está potencializando a outra, eu não quero perder essa oportunidade da gente, matar esse negócio logo. Falei, tudo bem. Então, acabou que a minha semana de químio virou 7 semanas. Como eu falei, hoje eu tô indo lá, fico até sexta-feira, finalizo essa primeira fase de tratamento e a químio que acabaria na quarta, vai acabar na quinta, porque eles tiveram um problema na máquina lá num dia da semana passada e eu fiquei sem fazer, então estendeu também mais um dia. Mas, por sorte, está acabando quase que no mesmo dia, né? Então, basicamente é isso, o meu tratamento. São as 6 que viraram 7 semanas, né? Depois disso, eu descanso, fico sem nada, sem medicação nenhuma, né? Por um mês. E volto na clínica de químio para fazer mais 8 sessões somente da químio. Uma medicação um pouco mais forte do que essa primeira, né? Não sei como vai ser a questão de efeitos colaterais. Essa primeira, por mais que seja mais branda, eu tô tendo enjoo, né? Por enquanto só isso, e pelo jeito vai ficar nisso, porque a última semana já e eu não tive nada, paladar normal, perda de cabelo, sensibilidade no dedo, nada, enfim, graças a Deus foi somente a náusea, né, o enjoo, mas estou medicado e tá indo bem, graças a Deus, meu peso está sendo mantido, isso é importante, por incrível que pareça, até eu ganhei meio quilo na última semana, né, já sem dor, me alimentando, conseguindo descansar, e depois disso, como eu falei, são as 8 semanas. A diferença dessa última fase é que, ao invés de eu ficar de segunda a sexta com a medicação, eu vou num dia da semana, ainda não foi definido, provavelmente seja uma segunda-feira, eu fico de segunda, retiro na quarta-feira, fico o resto daquela semana, outra semana por completa, sem, volto 14 dias depois e repito o procedimento. Por 8 ciclos, que vai durar em torno de 4 meses essa brincadeira. Então, começando em outubro, devo terminar em janeiro. Provavelmente vou repetir meus exames de imagem em novembro, né? Para saber a questão de como é que está o tumor, quanto reduziu, se já sumiu por completo, se ainda não, enfim, isso ainda não sei. Vou saber somente em novembro com os exames de imagem. Mas eu sinto que reduziu bastante, né? A percepção que eu tenho, que eu sentia ele, né? E graças a Deus eu não sinto mais, é que ele reduziu bastante, espero que ele tenha sumido já. Vai ser bom. Uma outra coisa que é importante, só relatar, é que, por que eu tenho que aguardar esse 1 mês para começar a químio separada? Porque a radiação, ela ainda fica agindo no meu corpo por 1 mês. Ela vai perdendo a força, mas por 1 mês ela fica agindo. Então eles preferem esperar para que, quando vier a dosagem mais forte da químio, a radiação já tenha sido zerada do meu corpo e eu não fique mais debilitado, porque, né, não é nada, tanto uma quanto a outra debilita bastante. Eu fico bastante cansado, qualquer esforço que eu faço, a minha frequência cardíaca sobe drasticamente. Então, como eu falei, não consigo fazer atividade nenhuma, esporte nenhum, máximo uma caminhadinha e olhe lá. E é isso, tá? Qualquer dúvida aí, por favor, coloque nos comentários. Enfim, dê aquele like bacana, compartilhe com os amigos, continue as orações, estão sendo muito bem-vindas. Eu agradeço, eu também tenho orado pelas pessoas que têm colocado aí, que estão numa situação igual à minha, ou parecida. Então, eu tenho pedido também por vocês, tá? Saúde para todos. Nós vamos vencer essa luta e, se Deus quiser, será breve.
tá bom? Eu, como falei que eu ia fazer 2 vídeos por semana, eu achei melhor fazer um vídeo só, porque por mais que eu tenha bastante assunto, fica uma coisa meio chata mesmo. Eu achei que ia ficar um negócio meio todas, pô, terça e quinta, então eu vou lançar toda quarta-feira, e aí dá tempo de ir acompanhando, dá tempo de eu falar como é que tá a minha semana, como é que tá a evolução, meu tratamento, enfim, fica menos chato, né? Menos chato assim, forma de falar, fica menos cansativo, porque, enfim, é isso. Eu não quero entulhar de coisa. Eu quero falar no próximo vídeo sobre a questão realmente dessa doença, né? O que eu ouvi do médico e tudo mais, que isso é interessante falar. Tá bom? Então é isso. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Beijo e abraços.